Aí eu comecei mesmo assim, uma, duas, três gravações. E houve uma gravação que claramente os nossos guardiões, né, eles falam para a gente ir embora, que a gente está sofrendo um perigo, um risco, e é onde nós tomamos dois tiros, né, nessa gravação. Você desenvolve o seu trabalho e como que você chegou nas pesquisas ali no canal e se estabeleceu hoje como um pesquisador paranormal, alguém que busca ali essa comunicação com o desconhecido e também com o seu trabalho ali. Eu vi que tem a hipnose, né? Tem Sim, é. alguns trabalhos que você faz de terapia que eu acho que é importante a gente falar também. Então, gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história com a gente. Não, sim, então, agradecer antes rapidamente, né, o Vini também, por estar aí acompanhando, né, como é que eu posso dizer, essas investigações, né. Hoje, mais de 2 anos, eu acho que uma outra vez só que a gente não foi junto, né, por contas pessoais. A Grazi, a Amanda também, né, a Grazi é minha esposa, que está aí atrás das câmeras, né, que tem alguns episódios que elas não gravam, porque é engraçada que elas têm um certo receio também. Toda equipe sempre tem alguém que tem medo, né? Eu brinco que elas é o nosso que tem medo, né? Mas, enfim, assim, a minha história começa, né? Quando eu era criança, fui criado com meus avós, e meio assim, dentro da constelação familiar, a gente chama, né, do abandonado, daquela primeira, como é que eu posso dizer? Daquela criança que precisava ali de um apoio, né? E como todo mundo já, né, é muito comum isso, de ter um amiguinho imaginário, de ter isso, aquilo, eu comecei algumas ideias, né? E a minha avó era muito de cemitério, né? Eu vivia quase toda semana no cemitério, desde pequenininho, né? Arrumando os túmulos, a nossa família tinha mais de 11 túmulos, né? E aí, essa menina que eu trouxe primeiro para o canal era uma que eu via ela no cemitério, mas não entendia, né? E, e logo em seguida, até dentro do meu processo de guarda, que tudo mais, a juíza recomendou, né? Leva ele para a igreja católica, que lá os padres, né, tem a constelação, aquela coisa toda, né? E lá eu fui ser coroinha, fui trabalhar na igreja, até que eu fiquei adolescente, fui para um grupo de oração que o padre era exorcista. Então, eu fui acompanhando, né, eu nunca, assim, de verdade mesmo, eu nunca tive medo, né, eu tive muitas experiências, eu não sei dizer para vocês, mas eu tive muitos relatos mesmo, né, de espíritos e tudo mais, nunca senti, assim, nunca senti medo, né, e sempre o desejo de ajudar as pessoas. Hoje, eu ainda trabalho dentro da minha área principal, né, eu sou terapeuta e tudo mais, mas na terapia eu busco ajudar as pessoas, não viso muito dinheiro, essa questão, né, de ter a minha renda da terapia, né, mas eu comecei ali na área de venda, administração, marketing, né, ainda tem minha agência, né, que eu trabalho nessa área, e as terapias é realmente uma forma de entender, assim como no grupo de oração, né, os padres tentavam entender primeiro, é psicológico, é uma coisa que a gente consegue resolver com o psicólogo e psiquiatra, ok, não deu, aí a gente vai para a questão do exorcismo, né? Então, eu não sou, né, eu não me considero médium, não me considero, né, assim, total, 100%, vamos dizer assim. Quando eu vejo que a coisa é muito séria, eu procuro, ajudo a pessoa a procurar, né, obviamente. E o nosso trabalho do Vale Sobrenatural é mostrar que o sobrenatural existe, né? Que às vezes a pessoa está indo para um caminho que ela vai abrindo brechas, né, para esses espíritos do mal, vamos dizer assim, ele entrar, né? Então, eles querem exatamente isso, né, que a gente não acredite que eles não existam, né, para poder entrar. Mas, assim, na minha ideia não é misturar religião, né, que a gente acaba, às vezes, sempre, nesse assunto sobrenatural, sempre ali lado a lado com religião, né, e a minha ideia não é essa, discutir religião, né. E aí fui crescendo, esse desejo de gravar, mas sempre com receio do que já aconteceu, até vou relatar depois para vocês, até com o Vini mesmo, receio mais dos encarnados, né, porque a gente vai com equipamento, vai com drone, né, enfim, a gente não pode andar armado, porque, né, é proibido, então a gente, de certa forma, ir sozinho é muito difícil, a gente vai em muitos locais afastados, né, do centro da cidade, né,
Então, enfim, comecei a gravar com o Vini, né? A nossa primeira história foi lá na Serra de Ubatuba. Para quem desce aqui, né, vai para Ubatuba, tem uma serra bem famosa, né, a Serra das Calotas. E lá tem uma cruz de ferro, cruz de madeira que virou ferro, né, a lenda, vamos dizer assim. E é isso, aí começamos a gravar, né, eu trabalho com filmes, né, trabalho com curta-metragem, mas eu nunca quis trazer essa coisa da fantasia, né, dessa coisa dos efeitos, os efeitos visuais, e realmente é o que está lá. Hoje eu tenho muito arquivo em nuvem, né, tem quase aí 2 teras de arquivos em nuvem, toda pessoa que desconfia, eu quero ver se é isso mesmo, ó, tá aqui o link, vai lá e acessa, sem medo nenhum, né, convido muitas pessoas, eu falo assim, hoje até me recomendaram não levar qualquer um, né, porque vocês sabem muito bem que lá na hora, nós mesmos já sofremos alguns ataques, né? Então, lá na hora, pode ser que a gente leve alguém que não esteja preparado, a pessoa, de repente, está com uma intenção de zombar, né, de brincar, e ela acaba sendo atacada, ou enfim. E é isso. Então, né, eu comecei praticamente desde a minha infância, e é um mundo que eu sempre enxerguei assim, né? E tem hora que a gente trabalha com isso e não entende, né? Como que você não vê, como que você não entende, né? Mas daí vai crescendo, vai ficando, né? Vai amadurecendo, você vai entendendo que não é bem assim, né? E antes de qualquer coisa, até já me perguntaram já, né? Que se eu não uso técnica de hipnose para fazer, né? Em algumas situações. Eu falo que não, porque a hipnose, eu deixo bem claro, a hipnose é você que permite, é você que caminha, eu vou guiando a sua mente. Se você não quiser, você não vai, né? A hipnose, ela é bem clara nisso. Eu não consigo dominar, né? Aquilo que a gente vê na televisão, que é entretenimento de hipnose, aquilo é algo que é mais para brincadeira, esquecer o dia da semana, né? Esquecer o número ali. Mas, assim, na hipnose terapêutica, né? Por mais que eu tente falar alguma coisa para você, tire a roupa, você não vai tirar, né? Então, deixo bem claro isso, porque já me perguntaram, né? Você não usa técnica de hipnose para de repente conseguir algo e tal? Eu falo, não, é tudo preto no branco, como diz, né? É isso, eu também compartilho muito do que você falou aí, a gente é bem parecido. Inclusive, eu nem sabia, Leandro, você também é meninão criado com a avó, né? Eu também sou, Sim, sim. e eu tenho muito Eu sou filho orgulho. de vó, Eu tenho sou muito filho de orgulho. vó, né? Eu tenho muito orgulho disso, né? Porque minha avó me ensinou muita coisa, inclusive a ser gente, né? Que nem ela dizia. E isso é muito importante para mim. Quando você falou, me veio na lembrança a minha relação com ela também, o quanto ela contribuiu para a gente estar aqui hoje também, porque as histórias que ela contava, o jeito que ela tratava a espiritualidade, né? Mesmo sendo católica ali, ela tinha um respeito muito grande por tudo o que vinha a conversar com ela. Então, era uma pessoa maravilhosa e me ensinou muitas coisas, né? E inclusive até ser cidadão de bem. Ela é uma pessoa que eu devo muito da minha vida para ela também. Então, quando você falou, já bateu aquela saudade e ao mesmo tempo me trouxe a lembrança, né? E saber o quanto são importantes as avós, né? Porque trazem essa função de segunda mãe, né? Para né, ter ali pessoas, criar pessoas, né? E sem reclamar, sem xingar, esbravejar, pelo contrário, né? Trazendo bons costumes aí para nós. Então, que legal, cara. Fiquei aqui um pouco emocionado de saber que a gente tem essa ligação, né? E tem essa história parecida. Leandro, e quando você fala ali que você estava na igreja católica ali, um padre exorcista, antigamente era mais fácil, né, de saber onde tinha um padre exorcista, porque não se tinha comunicação, não se tinha internet, pouca coisa se sabia do mundo espiritual, poucos elementos, eram poucas as pessoas que se aventuravam nesse campo. Então a gente sabia, ó, lá tem um padre, porque eu sou do interior também, nós somos do interior aqui, né? Perto de Barretos aqui, nós somos se é do interior de lá, nós somos do interior de cá. E tudo é a mesma coisa, viu? As mesmas histórias, as mesmas situações. Mas aqui, né, a gente tinha um padre exorcista ali e ele, né, quietinho na dele, ele não falava, não propagava,
ele era quietinho na dele. Então, quando você falou do padre exorcista, de conviver com o padre exorcista, nós que já tentamos trazer vários aqui no canal, não conseguimos, eu queria saber, primeira coisa, como que é trabalhar ali com o padre exorcista? Então, para mim, que eu estava falando para vocês, né, eu, desde meus 8 anos de idade, eu venho para a igreja, né, e já teve vários fatos da gente estar se preparando para a missa ali, uma pessoa cair dentro da igreja, o padre ter que ir lá, levar para, né, para a sacristia ali, para ajudar a pessoa já, né, em situação de possessão, né, já teve situações de pessoas tentarem roubar a hóstia, por exemplo, né, então, assim, são várias histórias desde pequeno, e você vai acostumando, né, e a minha avó, ela perdeu um filho muito jovem, né, com 22 anos num acidente, né, em Rio Claro e tudo mais, e ela começou assim, dentro de casa, ela falava que tinha o meu avô e meu tio, que eram falecidos já, né? É até engraçado que a minha esposa, quando a gente casou, a gente foi morar lá, ela morria de medo. Porque antigamente também, é uma coisa que eu trago no canal, os velórios eram feitos em casa, né? Eles eram feitos na sala de casa ali. Então você, tipo, ia dormir lá no quarto, você olhava, tava o caixão lá na sala, de manhã saía o cortejo. A maioria das cidades, quem está assistindo a gente pode acompanhar próximo do cemitério, tem uma avenida, Avenida da Saudade, porque era quando o caixão ficava ali até o cemitério, né, sendo empurrado. Enfim, então assim, eu até falo pro Vini, né, que eu quero muito gravar com esse padre. É um padre que hoje ele é vivo ainda, tem quase 90 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, né, se aposentou, como diz, né, muitas pessoas não sabem, mas o padre também aposenta, e era um padre, assim, espetacular, porque às vezes eu estava no Ministério de Música, né, que eu também sou músico, estava lá tocando, ele parava a missa, né, e falava assim, você que está aí, levante-se e vai embora, que você não é bem-vindo aqui. A pessoa levantava, porque assim, hoje, se eu fosse expulso da igreja dessa forma, eu ia brigar com o padre, né, pô, mas por quê? O que eu fiz para você, né? A pessoa levantava em silêncio, virava as costas e saía. Então, como, sabe, parecia até combinado, assim, falando, não é possível e tal. Você ia confessar com ele, ele tinha uma cruz de prata, e é muito aquelas coisas de filme, né? E eles não gostam disso. Eles falam que coisa de filme é Hollywood, né? E o verdadeiro não é daquela forma. Mas ele tinha uma cruz que ele falava assim: você ainda não me falou tudo o que você quer confessar. Eu sei que você tem mais alguma coisa. E realmente as pessoas tinham. Então, realmente, a pessoa tinha algo que não queria. Ela ia confessar, mas meio assim: mas eu vim, mas não quero mais, sabe? Então, era um padre diferenciado. Um padre que me ensinou muito a questão do altar, né, a questão ali de um ou dois eu também estarei presente de Jesus, né, vi vários relatos de criança falar que via Jesus, e esses vídeos que circularam até recentemente, da hóstia pular, da hóstia pingar sangue, né, então eu vivi muito isso, foram mais de 14 anos, né, ali, quase todos os dias. Eu entrei para o seminário também para ver se eu tinha vocação para ser padre, mas não tinha, né, eu queria ter família e tudo mais, até por não ter minha família, eu queria ter uma família, né, construir uma, enfim, e assim, por isso que eu falo, hoje, eu falo e também é até um pouco ruim, porque eu cobro muitos padres, né, porque hoje, para ser padre, ser uma freira, vocação, é diferenciado, não é que nem nós, os desejos são outros, as vontades são outras, eles acordam 4 horas da manhã, é missa, oração todo dia, e sempre ajudando os outros, isso é o padre essencial, né? Eu vou ser bem sincero, eu desconfiei bastante, né? Porque minha vida inteira também, eu sempre gostei de rádio, eu tinha um rádio que a gente comprava lá em Aparecida, né? Daquelas viagens para Aparecida, e eu escutava muito, eu ficava ali no dial, né? Buscando a frequência, e tinha umas vozes estranhas, né? Mas, vou ser bem sincero, nada a ver com o Spirit Box, tá? Então, quando veio a primeira vez o Spirit Box, de forma eletrônica, né? Porque nós demoramos ter o Spirit Box mesmo americano, aquela coisa toda. Eu desconfiei. Primeira vez, aí começou, que eu falei para vocês, na Serra de Ubatuba. E a Serra de Ubatuba, ela é proibida ônibus, né? Tem um ônibus que faz a linha, mas ele tem uma autorização e ele manobra, né? Eu até postei num canal meu pessoal do YouTube, deu bastante visualização, que ele manobra na serra. Então, é super perigoso. E teve um acidente com um ônibus escolar, inclusive até a filha do motorista, infelizmente, veio a óbito, várias crianças veio a óbito, foi um acidente muito triste. E nessa cruz,
eles falam desse acidente no Spirit Box. Olha. Então, foi algo que começou falei, não é possível, né? Só que nem a gente estava falando, né? Por que não é legal fazer Spirit Box em casa, despreparado? Vou baixar o aplicativo lá, vou fazer isso aqui. Porque você está chamando. Sim. Você está chamando, você está permitindo. E Deus, ele deixa bem claro, você permite na sua vida, na sua casa, eu te dei o livre-arbítrio, né? Mas, enfim. E aí eu comecei mesmo assim, 1, 2, 3 gravações. E houve uma gravação que claramente os nossos guardiões, né, eles falam para a gente ir embora, que a gente está sofrendo um perigo, um risco, e é onde nós tomamos 2 tiros, né, nessa gravação. E eles falam isso no Spirit Box. Então eu falo para vocês, se fosse um espírito ruim, né, um zombeteiro, enfim, um espírito mau, ele ia querer que a gente ficasse lá para tomar o tiro, porque é alegria, né, ver isso. E não, ao contrário, a gente saiu, deu todo ali uma tensão. O carro realmente chegou, diziam ser segurança de uma fazenda, que achou que a gente estava roubando os fios. Falou, não, a gente está gravando para o canal, né, o Vini até falou, maravilha. Já do lado de fora, a gente, vamos finalizar o vídeo, fazer o final. Quando a gente ligou de novo, eles falaram, o que vocês estão fazendo aí que não foram embora? Olha. Eles vão voltar. E nisso eu falei para o Vini, vamos pegar as coisas, faz dentro do carro. Beleza. E nisso eles estavam voltando. Quando você vai fazer edição, é assim, me emocionou muito mesmo, tá? Vontade de chorar, daquela questão de realmente é verdadeiro, né? Claro que o pessoal às vezes até tira né, sarro, né? Mano, aquela vozinha chiada, não sei o que, tarará. Só que assim, tem que entender que é uma sintonia, são várias estações, né, se cruzando ali, são energias, né? Então, muitos episódios que a gente grava, a gente vem cansado, porque eu até estou passando por algumas coisas em casa, por exemplo, equipamento está acabando energia, até falei para vocês, né, porque a gente vem, essas luzes, por exemplo, esgotam muito rápido, Sim. e quando eu vou gravar uma coisa que não tem nada a ver, ela fica 2, 3, 4 horas, e tem local que rapidinho, vela, por exemplo, a gente acende, né, alguns lugares vela, rapidinho consome. Então, são evidências, né? Então, minha primeira comunicação ali com o Spirit Box, né, com outros equipamentos, foi muito surpreendente. E a confirmação, que eu digo, que o aparelho, né, tem a sua, como é que eu posso dizer, autenticidade, foi através desse episódio, né?